Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 19 de novembro de 2025, é quarta, e todas as quartas são dias regidos por Mercúrio, por Hermes, que é o nosso deus mensageiro. Ele tem asa na cabeça e nos pés, então ele vai falar sobre esse trânsito das mensagens. Ele também é o deus do comerciante, ele vai falar sobre a nossa capacidade de tradução, está muito relacionado com a nossa mente, os nossos interesses intelectuais. No nosso mapa, Mercúrio vai representar como a gente se expressa, como a gente se comunica, os nossos interesses. Ele também pode falar sobre mudança, sobre movimentação. Então, Mercúrio, ele tem o seu júbilo, a casa que ele fica mais alegre, é a casa um. Então, se você tem o Mercúrio no mesmo signo que o seu ascendente, então, por exemplo, eu tenho um ascendente em Escorpião e uma Mercúrio em Escorpião. Então, teu Mercúrio está jubilado, é a melhor casa para ele estar, para ele se expressar nessas melhores qualidades de comunicação, de troca, fazer essa intermediação ali. Então, Mercúrio, meia-noite e 20, ele está retrógrado no céu, então a retrogradação é esse movimento diferente do caminho usual, desse passo natural que o planeta tem. Então, é um aparente retorno, um aparente andar para trás. Então, o Mercúrio retrogradou meia-noite e 20, ele estava em Sagitário, que é um local onde ele tem uma certa dificuldade de comunicação, porque é o oposto de Gêmeos, que é o signo onde ele se sente em casa. E aí ele retorna para Escorpião, que é onde ele se sente peregrino, ele não tem assim grandes forças, mas ele já sai dessa debilidade, dessa dificuldade ali, porém, ele vai ter alguns encontros que eu já vou mencionar para vocês. Então, o Mercúrio voltando para Escorpião, então a gente pode pensar nessas características escorpianas que se voltam para a mente. Então, essa questão da profundidade, da análise emocional, dessa compreensão dos nossos gatilhos. Então, Mercúrio em Escorpião é muito essa questão assim de investigação, de detetive, de mergulhar, até pensando no Mercúrio, em Hermes, que eu mencionei no início, é como se ele estivesse fazendo essa descida ali para o submundo, que é um dos territórios ali que a gente pode associar com Mercúrio, ou às vezes também indo para esse território ali de guerra, que seria mais marcial, né? Então, o submundo relacionado com Plutão, com Hades, que é o regente de Escorpião na astrologia moderna, e pensando nesse território, assim, de guerra, de conflito, tá mais relacionado, então, com a regência de Marte, relacionado com a astrologia, tradicional. Tá, então a gente tem uma certa diferença ali de vertentes, né? Lembrando que a gente não tem só essas duas, tá? Então tem outras formas da gente analisar o céu, né? Da gente perceber essas correspondências entre a Terra e o céu. Bom, mas só retornando aqui, então, quando o Mercúrio ele vai para um signo de água, então os signos de água são Câncer, Escorpião e Peixes. Então, os signos de água eles tendem a ser mais introspectivos, eles são mais receptivos, então eles não são tão ativos quanto os signos de ar ou signos de fogo. Tá? Então, o que que acontece? A nossa mente ela pode ficar mais introspectiva, a gente pode se voltar mais para os nossos processos internos. Tanto que é muito comum, mas isso depende de cada mapa. Então, às vezes, você tem mais planetas em fogo, mais planetas em ar, e isso modula a expressão, mas o Mercúrio em Escorpião por si só, ele pode se voltar para outras formas de comunicação, para além da fala, tá? Então, às vezes, dança, canto, sabe? Outras questões assim mesmo de expressão que não necessariamente falada, tá? Até se a gente pensar dos signos de água, né? Então, Câncer representa o caranguejo, peixes, escorpião. É a gente pensar que esses animais eles não fazem barulho. Então, não é como um leão ou como o cavalo, né? Que a gente associa a Sagitário, sabe? Então, a gente pode pensar nessas associações, que Mercúrio pode representar a nossa voz, tá? Uma representação dele. Então, pensando que o Mercúrio retorna para Sagitário, é como se a gente estivesse ali retornando, olhando para trás. Eu perdi algo, eu perdi alguma informação. Eu preciso resgatar ali, eu preciso voltar para o meu computador velho e pegar algo ali que ficou perdido, sabe? Então, eu penso nisso. Então, pode trazer um retorno de temas, de assuntos, né, de questões, eh, que não foi completamente integrado, né, nesse aspecto emocional.
O Mercúrio, ele está se aproximando de uma conjunção com o Sol, está muito próximo do Sol. E o que que isso pode querer dizer? A gente fala que quando o Mercúrio está muito próximo do Sol, ele está combusto, ele está queimado pelo Sol. Então, ele ofusca a nossa comunicação. E o que que isso pode reverberar? Então, a gente pode ter essa dificuldade para se expressar, na nossa capacidade de lógica, de foco, sabe? Então, pode ser difícil para essa tomada de decisão, para a gente ter essa clareza mental, tá? Então, eu diria para ter muito cuidado, com esses dias aqui, até sexta, sábado, que o Mercúrio está muito próximo do Sol, tá? Então, às vezes, pode ser muito difícil mesmo para essa percepção clara. E para a comunicação também. Então, às vezes, vocês podem ver que eu fico meio travando aqui na comunicação, isso às vezes pode acontecer com vocês também, tá? Então, pode trazer essas questões. Que mais? Às vezes, pensando nos temas de escorpião, vem essa questão, né, de medos, de às vezes a gente tentar controlar a nossa mente, né, esses pensamentos que a gente tem apego, essas questões emocionais, né, podem vir à tona. Então, penso que pode trazer muito dessas questões ali também que estavam ocultas de alguma forma, né, me veio muito. eh, Essa quebra do banco que a gente teve ontem, né? Banco Master, se eu não me engano, que foi noticiada ontem, até pensando nessa oposição com Urano. Então, 8h45, esse Mercúrio, ele vai fazer uma oposição com Urano retrógrado em Touro. Urano representa muito tecnologias, Touro vai falar sobre questões materiais, a gente pode associar com dinheiro, com bancos. Então, esses bancos digitais, né? Pode falar sobre a forma com que a gente lida com a matéria, com o prazer, com os nossos desejos, com a alimentação, com a nutrição, tanto que a gente está tendo a COP, né, 30, então essas reflexões também sobre questões ambientais, esses assuntos, tá? Que mais que eu ia mencionar? Então, eu acho que essa oposição Mercúrio-Urano, às vezes ela traz esses imprevistos, principalmente relacionados a tecnologias, já que Mercúrio, ele é um representante de tecnologia, tá? E Urano também, né? Mas Urano é mais esse representante mesmo da astrologia moderna, tá? Então, essa oposição, ela pode trazer essas dificuldades, essas confusões, tanto que ontem tiveram também vários aplicativos que não estavam carregando, que deram problema. Isso a gente pode associar tanto ao Mercúrio ali fazendo essa troca de signo, a gente pode associar também com essa combustão de Mercúrio. Hoje também a gente pode associar com essa oposição de Urano, tá? Que traz essas questões. Então, acho que é isso. E o Mercúrio sendo esse em Escorpião, sendo muito investigador, né? Às vezes ele pode trazer esses segredos, né? Que estava oculto à tona, sabe? Podem vir essas questões mesmo. Principalmente depois que ele fizer essa conjunção com o Sol, né? Que ele vai receber toda essa clareza solar, aí pode trazer mais informações ainda à tona. Então, eu acho que a gente pensar nessa situação, por exemplo, do banco, né? Ou até nessa dificuldade ali para acessar alguns aplicativos ontem, né? O que que você faz quando você não consegue acessar esses aplicativos, né? Então, quando a gente não consegue acessar a nossa mente racional, o que que a gente faz, sabe? Então, às vezes, não é o melhor momento para ação, para decisão, tá? Então, é isso. Então, esse aspecto de Mercúrio em oposição ao Urano retrógrado, ele vai acontecer 8h45. Então, eu diria principalmente até 8h45 ter esse cuidado, porque às vezes também vem irritação, vem estresse, sabe? Então, também o Urano, às vezes, ele traz isso, ele traz um certo aceleramento ali, né? Que traz essa angústia pra gente, como se a gente tivesse que descarregar essa energia, né? Então pode vir essa ansiedade também. Eu pensei muito nesse Mercúrio em oposição ao Urano, pensando até nessa questão do banco. Às vezes traz muito essa questão de ansiedade financeira, ansiedade por conta de questões materiais que a gente pode estar enfrentando, sabe? Às vezes até com questões corporais também. Essa necessidade de renovar a nossa relação com o nosso corpo, com o nosso prazer. Os pensamentos também sobre esses temas. E 9h22, o Mercúrio ele vai fazer um trígono com o Netuno retrógrado em Peixes.
mais um astro invisível olho nu, né? Então, os planetas que são invisíveis olho nu são Urano, Netuno e Plutão. Então, sempre que os astros eles entram em contato com esses planetas, normalmente vai falar sobre questões mais inconscientes, invisíveis, tá? Então, o Netuno, ele é mais esse aspecto dos sonhos, dos devaneios, às vezes pode falar sobre auto-enganos, ilusões. Então, Netuno é mais favorável para essas questões artísticas, né, de inspiração, espirituais. Então, às vezes, se você está fazendo algo muito prático, muito mental, pode ter uma dificuldade ali, que traz uma certa névoa, né? Uma dificuldade dessa conexão mais material, mais prática mesmo, tá? Então, eu acho que esse momento ali de manhã, eu diria para vocês estarem aberta, disponíveis para esse inesperado, sabe? Para essas situações, às vezes, que a gente não tem controle, que a gente tem que se ajustar, né? Cuidar também com esses auto-enganos, como eu mencionei, Mercúrio muito próximo do Sol, então dificulta essa capacidade de visão, de clareza mental. É muito aquele momento, eu sempre trago essa analogia, né? Essa imagem de quando o sol tá nascendo, né? Ou às vezes até quando o sol tá se pondo também, que ele fica ali na nossa cara, daí a gente tem essa dificuldade de visão, a gente não consegue enxergar tudo. E é isso que acontece com o Mercúrio. O sol, ele tá sobrepondo o Mercúrio. Então é como se a gente não estivesse enxergando o Mercúrio, a gente não tá enxergando, o sol tá sobrepondo ali. Então, até pensando nessa analogia que eu fiz com o Mercúrio com a voz. É como se você estivesse falando e não estão disputando. Às vezes, até pensando em alguns mapas que eu já analisei das pessoas que têm Mercúrio próximo do, né, composto ao Sol, às vezes tem essa dificuldade de comunicação, né? Às vezes tem essa dificuldade de se sentir escutada. Às vezes tem sempre alguém ali entrando na frente, sabe? Ocupando. Às vezes é tipo, sei lá, o seu irmão mais velho que tá sempre ali falando por você. Enfim, podem ter diversas correspondências assim, né? Mas só para ficar mais fácil de visualizar. Então eu acho que é mais um momento assim de conexão, de silêncio mesmo, do que, né, ação de buscar ser muito racional, tá? Então, acho que é isso, né? Pensando nesse trânsito num geral do Mercúrio retrógrado em Escorpião, essa revisão, principalmente das nossas estratégias emocionais. Deixa eu ver o que mais eu escrevi. Então é isso. E 1h49, começando agora com os aspectos da Lua. Então, lembrando, a Lua está minguando no signo de Escorpião. Então, que é um signo onde a lua se sente em queda, ela tá desconfortável, porque ela tá num território de guerra, ela tá num território ali infernal. Então, não é um local onde ela se sente em casa, ela não tá em casa, ela não tá com as roupas mais confortáveis dela, né? Eu sempre trago aqui que a lua pode representar a nossa vida doméstica. Então, é como se a gente estivesse em casa com roupa de guerra, roupa de luta. Não é a melhor roupa para se sentir confortável, para se sentir nutrida, acolhida, sabe? Então, a lua minguante, pensando no signo de Escorpião, lua minguante é sempre esse processo de desfazer velhos hábitos, velhas formas de comportamento que já não fazem sentido. No signo de Escorpião tem a ver com o que está nos intoxicando, com o que está nos envenenando, sabe? Então, eu percebi ontem, me alimentei de alguma coisa que me fez mal, ou eu percebo que tem alguma coisa que está fazendo mal que eu preciso cortar dos meus hábitos, sabe? Cortar da minha rotina, cortar ali das minhas práticas diárias. Então, acho que esse momento de percepção, 1h49, a lua minguante em Escorpião, ela ficou conjunta com a Vênus em Escorpião, que eram juntinhas ali. Então, quando um planeta fica conjunto ao outro, eles se misturam, né? A Lua e a Vênus normalmente é um bom aspecto, porque a Lua representa o nosso corpo, as nossas necessidades. Vênus vai falar sobre os nossos desejos, afeto, como a gente ama, como a gente se relaciona. Só que a Lua está em queda e a Vênus está em exílio, então são locais de desconforto. E a Lua está minguando, ela está cansada, está esgotada, né? Então eu vejo que pode ser um momento da gente perceber o que precisa minguar, que a gente precisa desapegar em relação aos nossos medos, às nossas inseguranças, sabe? A nossa visão negativa de nós mesmos, às vezes a nossa autoestima, né? Que a Vênus pode representar a nossa autoestima. Então, acho que esse momento
desapego, assim, de feridas emocionais que às vezes estão impedindo essa construção da nossa autoestima, impedindo a construção de relacionamentos mais honestos, mais verdadeiros. E eu acho que a Lua em Escorpião, a Vênus em Escorpião, os planetas em Escorpião, eles trazem muito à tona as nossas vulnerabilidades, mas também trazem à tona a nossa verdade, sabe? Então, essa questão mesmo, acho que eu já trouxe ontem, essa honestidade emocional, sabe? Então, acho que é um momento ali de fazer as pazes até com o pior em nós mesmas, com os nossos medos, com as nossas crises, com as nossas inseguranças. Igual eu trouxe ontem, quando eu falei sobre o mito de Nana, aquele momento que ela desce, né? E, e tem esse momento ali de aceitação da sua sombra, tá? Então, a gente precisa disso para poder renascer. Lembrando que amanhã a gente já tem uma lua nova, uma fase nova, tá? A gente está nessas últimas horas, então, dessa fase minguante. Então, esse momento ali que a gente tá tirando as ervas daninhas, sabe? O que a gente não quer que cresça nesse próximo ciclo, tá? Então, a gente tá fazendo essa limpeza ali de terreno mesmo, né? Para crescer mais forte, crescer em direção do que a gente quer. Então, acho que é isso. Deixa eu ver o que mais. Então, a gente, pensando nessa fase minguante, às vezes vem cansaço, né? Ainda mais com essa conjunção com a Vênus, pode vir carência, medos, inseguranças à tona, né? Acho que é perceber muito as nossas necessidades, perceber quais são os nossos valores também. Um bom momento para essa purificação também, essa proteção do corpo, se você se sente frágil, se você se sente vulnerável, né? Buscar esse cuidado de si mesma, trazer o corpo para o presente, muitas vezes através do contato com as sensações físicas, às vezes nomeando também o que a gente sente, é uma forma que eu também trouxe ontem, se conectando com o que traz segurança para a gente. Que mais que eu ia falar? Ah, eu lembrei também que eu tô lendo um livro sobre pessoas altamente sensíveis. Se chama Use sua sensibilidade ao seu favor, ou Use a sensibilidade ao seu favor. E tem um capítulo que ela fala muito da gente tratar o nosso corpo como se fosse um bebê. Então, eu acho que pode ser uma boa também representação assim desses momentos que a Lua ela tá aflita, né? Ela não tá se sentindo em casa. Então, às vezes, é olhar para essas nossas necessidades, não querendo brigar, acho que eu trouxe isso ontem também, não querendo lutar contra, mas como que eu posso acolher isso? Como que eu posso trazer, deixar o meu corpo mais seguro, sabe? É, Às vezes, aquele momento, pensando a lua em escorpião, é aquele momento que a gente tá hipervigilante, né? Que a gente tá assustada, que a gente acabou de acordar de um pesadelo, sabe? Não adianta você brigar ali quando uma pessoa tá nesse estado de defesa, né? Isso aqui só vai aumentar o cortisol, vai piorar. Então, eu acho que essas práticas mesmo de regular, de cuidar, sabe? Então, toque corporal muitas vezes nos volta para nós mesmas, né? Para, sei lá, tomar um banho, né? Tomar uma água, respirar, se conectar com a natureza. Eu acho que pensar em práticas assim, sabe, para hoje. Não buscar exceder esse estímulo, que às vezes nosso corpo ele já tá todo engatilhado emocionalmente, né? E quando a gente tá assim, hiperativa, sobrecarregada, a gente não decide bem. Então não é o melhor momento para a gente tomar decisões, sabe? Então acho que é isso. Eu acho que é um bom momento para a gente perceber os nossos padrões, perceber as nossas emoções que se repetem, mas não necessariamente é, buscar desenvolver algo, sabe? Até porque Mercúrio está combusto, a Lua está minguante, tá? Então, esse momento mais de percepção, na medida do que for possível. E eu acho que muito do que a gente percebe ontem, percebeu hoje, é para a gente buscar intencionar amanhã. Que a lua nova é essa fase de intenção. Então, percebendo as nossas tensões, as nossas dificuldades, o nosso medo, você percebe, eu tenho que buscar uma nova estratégia para lidar com as minhas emoções. Eu tenho que buscar uma nova forma de me motivar, de agir na vida, de tomar decisão, sabe? 21 e 23, a lua
ela vai fazer um trígono com o Júpiter retrógrado em Câncer. Então, durante todo o dia, a Lua está buscando esse aspecto, está indo atrás de Júpiter, tá? E o que que isso pode representar? Então, lembrando, a Lua fala sobre o nosso corpo, o ritmo, o humor, né? O clima do dia, as nossas reações emocionais. No signo de Escorpião, minguante, então mais voltada para nós mesmas, para as nossas emoções mais profundas. Mas como é um trígono, o trígono é um aspecto bom, um aspecto de harmonia. Júpiter, ele é o nosso grande benéfico. Então, quem fala sobre as grandes bênçãos no céu e aqui na Terra é Júpiter. Então, ele representa a nossa fé, a nossa espiritualidade, sorte, bênçãos, oportunidades, fala sobre educação, estudos acadêmicos, viagens ao exterior. Então, ele está num signo que ele está exaltado, se sente muito bem no signo de Câncer, mas ele está retrógrado. Então, a retrogradação de Júpiter, eu penso muito esse momento da gente avaliar as nossas crenças, a forma como a gente se expande, né? Pensando nos assuntos caranguejos, como a gente lida com as nossas emoções, às vezes rever essas crenças ancestrais, né? Rever a nossa relação com a nossa nutrição, com a nossa mãe, com a nossa família, tá? Que às vezes isso impacta em toda a nossa vida, como a gente lida com a vida. Então, eu penso que é uma busca por expansão, mas mais interna, né? Então, essa fé, esse otimismo, esse conhecimento emocional, né? Eu acho que é mais, facilita mais a gente buscar esse olhar para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, perceber o que pode nos ajudar, como a gente pode ir além do que está acontecendo agora, né? E além desse fundo do poço. E além dessa sensação de mágoa, de dor que a gente pode estar se conectando, pode estar sentindo agora, sabe? Tipo, agora eu tô em sofrimento, agora eu tô irritada. Mas às vezes até pensando em Júpiter, até se questionar, por que que eu tô sentindo isso? Qual que é o propósito? Ou às vezes também que eu senti, assim, eu tive sentimentos muito intensos, muito profundos. O que que eu aprendi com eles? O que que essa intensidade tem para me ensinar? Né? Porque muitas vezes, quando a lua em escorpião, eu acho que ela traz às vezes, pequenos, né, sentimentos, pequenas questões ali, pequenas irritações virar algo enorme, porque daí a gente consegue ter essa percepção, a gente consegue transmutar, né? Eu acho que é se questionar, assim, para você trazer esse aprendizado. O que que você já aprendeu? O que que você pode aprender com os seus sentimentos, né? E 21h45 a Lua ela vai fazer um trígono com o Saturno em Peixes retrógrado e eu pensei muito assim, esse momento assim de passar a régua antes de começar essa próxima lunação, sabe? Então a gente está finalizando a lunação libriana. Amanhã o encontro da Lua com o Sol dá início a esse novo ciclo lunar. Então a Lua nova sendo esse bom momento para a gente intencionar hábitos, intencionar ideias, né? Planejar e tudo mais. Então esse encontro com Saturno por um trígono, Saturno é esse planeta que vai falar sobre maturidade, né? Estando no signo de peixes, principalmente maturidade emocional, essas nossas estruturas emocionais. Como que você lida com a sua autossabotagem? Como que você lida, com o seu inconsciente? Como que você lida com essas fugas à realidade? Então, Saturno, ele estrutura, ele tem esse ciclo de 30 anos, então a gente pode pensar em questões a longo prazo. Então, como que eu quero estar daqui 2 anos, 20 anos, 30 anos, que é o trânsito de Saturno. Meus hábitos, minhas práticas estão indo em direção a isso? O que que eu preciso cortar para chegar onde eu quero? Eu diria para vocês olharem também onde vocês têm peixes, onde Saturno está atravessando, porque ele deve estar cobrando maturidade. Tá? Então, Saturno, muitas vezes a gente aprende as lições dele a partir da falta, a partir da carência, a partir da percepção dos nossos limites. E aí a gente busca construir algo. Mas antes a gente percebe, cara, eu não me sinto segura. Então eu preciso construir minha segurança. Entende? Então, eu acho que esse momento ele é muito bom para a gente identificar todas essas dificuldades, esses medos, e daí amanhã intencionar, sabe? Pensar o que a gente precisa inovar, pensar o que a gente precisa é, começar mesmo, tá? Então, um bom momento ali para essa.
essa consciência sobre o nosso corpo, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa necessidade de construção de hábitos, de disciplina, tá? Muitas vezes, acho que até o que eu trouxe também no começo é você perceber aquilo que tá te envenenando, que você não aguenta mais repetir. Ai, toda hora eu fico me sabotando nesse ponto. Toda hora eu me enveneno, me intoxico, eu me perco nisso aqui, sabe? Tenho que mudar essa minha estratégia, não tá funcionando agir. Já agi 10, 20, 30, não sei quantos anos dessa mesma forma. Não tá adiantando. O tempo tá me mostrando que isso não é eficiente, sabe? Também acho que perceber, Saturno, por ele trazer muito essa consciência dos nossos limites, às vezes perceber que você tá carregando coisa demais. Às vezes você tá carregando o emocional do seu relacionamento, da sua família, do mundo, né? Essa síndrome de salvadora. Eu tenho que salvar todo mundo, tá? Eu acho que é olhar para isso também, porque muitas vezes é por conta disso que a gente tá cansada, que a gente tá esgotada. E às vezes isso é muito inconsciente também, né? A gente tem isso de, principalmente nós mulheres, que tem que fazer muito esse trabalho emocional, sabe? Do mundo. A gente é ensinada a isso, né? Então acho que é isso também rever. Então, pensando, né, que o Saturno está retrógrado, rever a nossa disciplina, rever a forma com que a gente lida com as questões emocionais, mas também pensando que a Lua fala sobre nutrição, fala sobre o nosso corpo, né? Então, até pensando nesse Mercúrio em oposição a Urano em Touro, né? Urano retrógrado em Touro, às vezes é rever a forma como a gente consome, rever a forma com que a gente lida com dinheiro, né? Eu acho que pode trazer várias reflexões no dia de hoje, mas lembrando, né? O Mercúrio tá todo complicado ali, tá combusto, a Lua tá minguante, então mais reflexões internas mesmo, tá? Então é isso, amanhã 7h26, a Lua já vai ingressar em Sagitário. Na sexta, o Sol ingressa em Sagitário, e daí as coisas já vão mudando. Mas aproveitem esses momentos escorpianos, que eu sei que são intensos, muito profundos, mas são necessários para a gente ser mais nós mesmas, para a gente se limpar do que não, do que precisa morrer em nós, do que já não tem a ver com a nossa essência, com a nossa verdade, com o que está impedindo da gente de ser nós mesmas, tá? E se vocês tiverem interesse em fazer a leitura da alunação, que é uma leitura que eu faço de tarô e astrologia, que eu vou aconselhando para cada uma das fases, eu analiso o seu mapa. Tem mais informações nos destaques escrito atendimentos. Também lá tem informações sobre leitura do mapa natal, das previsões astrológicas, né? Que eu faço a leitura da profecção, das progressões, da revolução solar, enfim, diversas técnicas para que a gente consiga entender muito sobre o seu ciclo, o seu momento. E acho que é isso então para o céu, para o dia de hoje. Me sigam no Spotify, no YouTube, no Instagram, no Twitter, que todos os dias tem mais informações sobre o céu. E até amanhã.